Então vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde para vocês que estão assistindo agora, né? E para os outros que vão assistir a aula gravada. Veremos hoje a aula de citoplasma, né? Então vimos na aula anterior a aula relacionada aí à membrana plasmática e veremos agora a aula de citoplasma, tá? Então citoplasma vai ser exatamente essa estrutura celular, né, esse compartimento celular, onde estão mergulhados aí as organelas e onde está o citossol. Então, o que seria citoplasma? Aí eu vou digitar aqui para vocês. Citoplasma é igual a citossol mais organelas ou organoides, ok? Então, se perguntarem para vocês o que é citoplasma, vocês vão dizer isso aí. Citoplasma é igual a citossol mais organelas, ok? Então, vamos lá. As organelas também são chamadas de organoides ou estruturas celulares. Em células procariontes, que a gente não está visualizando aqui, tem pouquíssimas organelas no citoplasma, ou organoides ou estruturas celulares. Nas células eucariontes, né, então você já aparece aqui o núcleo, então bem claramente aparece o núcleo. Então, quando você olha para uma célula eucarionte, você enxerga rapidamente o núcleo, tanto faz de célula vegetal como célula animal. Você enxerga, você evidencia, você percebe esse núcleo. Então, na célula animal, você tem um núcleo, e na célula vegetal, você tem outro núcleo, ok? Então, esse núcleo aí está relacionado às células eucariontes. Lembrando que eu, né, o prefixo eu, significa verdadeiro, e carionte é membrana que envolve o núcleo, ou carioteca, ou envoltório nuclear. Tá? Então, a célula animal, ela tem algumas estruturas celulares que diferem, que não aparecem na célula vegetal, e assim também a célula vegetal tem algumas estruturas celulares que não aparecem na célula animal. Então, aqui vocês estão vendo de uma forma resumida, né, uma célula vegetal com o complexo golgiense, armazenamento e secreção. Vocês estão vendo aqui o lisossomo, digestão intracelular. Você está vendo aqui o retículo endoplasmático não granuloso, ou também chamado de retículo endoplasmático liso. Ele faz síntese de lipídios e desintoxicação. Você está vendo aqui a mitocôndria. Mitocôndria, basicamente, ela participa aí da produção de energia. Você está vendo aqui, bem próximo ao núcleo, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Esse retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele faz síntese de proteína, transporte e síntese de proteínas. Você tem aqui os centríolos, que basicamente faz aí a produção de cílios e flagelos. A gente vai ver outras estruturas, outras funções também, à medida que a gente for estudando cada um deles. Por outro lado, não repetindo aqui a mitocôndria, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, e o retículo endoplasmático liso, nós temos aqui o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela de célula vegetal e está disponível aí para fazer a fotossíntese. Então, é o cloroplasto, a estrutura celular, que tem um pigmento lá, que é a clorofila, e ela vai fazer a fotossíntese. E temos outro aqui, que é o vacúolo. O vacúolo está diretamente ligado à regulação osmótica e armazenamento de substâncias. Tá? Então, a gente vai ver um por um aí, começar com essas organelas, mas antes disso, veremos aí a organização do citoplasma das células eucarióticas, ou eucariontes, ou eucariotas, tá? Então, basicamente, você tem esses três componentes: o citossol, as organelas, e o citoesqueleto. Ah, professor, você não disse que era citossol mais organelas, mas também tem o citoesqueleto, que vocês vão ver qual é a função. Então, qual é a função do citossol? Citossol é exatamente aquela
aquela parte fluida, né, do citoplasma, que é formada basicamente de água e onde estão dissolvidas as substâncias, entre os íons, as proteínas, o RNA, onde estão as organelas também, tudo no citossol. Tá? As organelas são estruturas celulares, né, são estruturas da célula que têm funções específicas. Né? Algumas delas são estruturas membranosas, né, como o retículo endoplasmático, liso e rugoso, o complexo golgiense, o complexo de Golgi, a mitocôndria, o cloroplasto, o peroxissomo, o lisossomo, e outras são chamadas de estruturas corpusculares, como o ribossomo, tá? E outras formadas por microtúbulos, como os centríolos. Essas são as estruturas celulares que a gente chama de organelas. Temos também o citoesqueleto. E o que seria esse citoesqueleto? Então, é uma rede complexa, né, o nome já diz, esse esqueleto da célula. É formado por uma rede complexa de filamentos proteicos que vão conferir esse arcabouço, essa sustentação e movimento da célula. Ok? Então, esses são os 3 pontos que a gente deve lembrar em relação à organização citoplasmática. Vamos lá. A primeira estrutura celular que veremos aqui é exatamente os ribossomos. Os ribossomos, gente, são aí as estruturas não membranosas, são corpusculares, como vocês já viram, são constituídas basicamente pelo RNA ribossômico, também chamado de RNA-R, e riboproteínas. Tá? Cada ribossomo é formado por 2 subunidades, né? Uma chamada subunidade maior e a outra chamada de subunidade menor, ok? Essas são as 2 subunidades, uma grande e uma pequena. E nessas subunidades, aqui no centro das 2 subunidades, né, aqui nesse centro, é que vai acontecer aí a leitura do RNA mensageiro. Ah, professor, quer dizer que tem vários tipos de RNA, você tem o RNA ribossômico e o RNA mensageiro, mas quem forma o ribossomo é o RNA ribossômico. Tá? Então, a leitura do RNA mensageiro, ele vai possibilitar a formação de proteínas, e a gente vai ver de que forma isso acontece. Então, o ribossomo está livre no citossol, ou aderido à membrana de outra organela membranosa, no caso aqui, de uma organela membranosa, porque o ribossomo não é uma organela membranosa. Tá? Então, de outra organela, né, de uma organela membranosa, que é o retículo endoplasmático granuloso. Esse grânulo aqui, gente, exatamente são os ribossomos. Tá? Qual é a função? Anotem isso aqui, muito importante. Qual é a função? E aí vocês têm que saber de quais salteados aqui, qual é a função do ribossomo, síntese proteica. Né? E a síntese proteica, essa proteína, ela pode formar hormônio, podem formar hormônios proteicos, podem formar enzimas, podem formar anticorpos, né? Então, estruturas de defesa. Então, onde eu localizo eles? Livre no citossol. Então, vocês estão vendo aqui que esse ribossomo ele fica livre, ó, no citossol, tá vendo? Tem vários ribossomos aqui. É a estrutura celular ou organela mais comum, né? Você encontra essa organela em organismos ou procarionte e organismos eucariontes, ok? Deixa eu tirar essas linhas aqui para a gente ver agora, né? Ter mais atenção nessa partezinha aqui, que é a parte de síntese proteica. Percebam que nós temos aqui, né, um RNA mensageiro, você tem aqui o RNA ribossômico, e esse daqui em forma de T é o RNA transportador, o RNA-T, tá? Lembre-se que aqui você tem aqui as bases que vocês já viram, né? A, U, G, U, G, O, U, A, G, 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 A, U, A, G. Essas aqui são as bases nitrogenadas, elas vão formar um código, e esse código a gente chama de códon, né? Códon. Códon é exatamente um código que está relacionado a um aminoácido. Por exemplo,
O AUG é o códon, né? Essa trinca é o códon, e você tem a UAC, né? Se lembra de ATCG, né? Que é a combinação. No caso, não tem timina, a timina é trocada por uracila, porque a gente está no RNA. Então, você tem aí o anticódon, que é o AC. E esse anticódon aí equivale aí a um aminoácido chamado de metionina, tá? Então, nós temos aí um primeiro aminoácido. Você tem aqui o sítio A, né? O sítio A, que é esse primeiro sítio. E aí, à medida que o RNA-T ele vai trazendo aminoácidos nesse sentido, você tem exatamente aí no sítio P, né, de peptídeo, você tem a formação do aminoácido. Lembrem-se que o aminoácido, ele é um conjunto, ou a proteína é um conjunto de aminoácidos, tá? Então, vários aminoácidos juntos, eles vão formar uma proteína. Vamos lá ver isso acontecendo. Vocês estão vendo que o RNA-R, ele vai passando e lendo o RNA-M, tá? Esse processo, essa leitura é chamada de tradução, tá? Tradução. A gente vai ver isso lá no futuro próximo, tradução. Então, ele está traduzindo uma informação que foi transcrita. Tem o processo de tradução e transcrição. Esse RNA, professor, ele é produzido aonde? Ele pode ser, por exemplo, pode ter sido transcrito lá do núcleo. E a informação que eu quero para uma proteína específica... Eu não lembro, professor, eu não lembro muito bem a questão, mas eu fiz o simulado do colégio e eu fiquei em biologia. E uma das questões foi relacionada a isso. Tradução e transcrição. Então, a tradução é exatamente a leitura de uma coisa que foi transcrita. Então, aqui está sendo lido. Claro que aqui é sobre a forma de códon, do código, com 3 letras. Cada 3 letras equivale, cada combinação de 3 letras equivale a um aminoácido. Ok? Ok. Vamos lá. Aí a gente tem a segunda estrutura celular, né, que é o citoplasmática, na verdade. Você tem aí o retículo endoplasmático granuloso, também chamado retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático, ele basicamente, ele vai fazer o transporte de substâncias. Você está vendo aqui, transporte de vesículas, né, vai aparecer bem aqui mais ou menos, ó. Errei um pouquinho, transporte de vesículas. Então, esse transporte de vesículas, ele serve exatamente aí para transportar as proteínas que são produzidas. Então, qual é a função do retículo endoplasmático? O transporte. Só que esse retículo endoplasmático, ele tem umas estruturas que são ribossomos. Então, aderido a essa estrutura, essa organela membranosa, nós temos aí vários ribossomos. Vários ribossomos. Esses ribossomos, né? Eles vão aí fazer aquela síntese que nós vimos agora há pouco, tá? Então, resumindo, trata-se desses redes de túbulos e bolsas membranosas com ribossomos aderidos. Sua localização se espalha no citossol, mas geralmente em contato com a carioteca, como vocês estão vendo aqui. Função, isso aqui é muito importante. Anotem essas funções. Cai na minha prova. E cai no Enem. E cai em todas as provas, né? Organelas é a base. Então, função, síntese e transporte de proteínas por meio de vesículas. Tá? Por meio de vesículas. Essas vesículas aí, elas vão enviar para outra organela, por exemplo, que a gente vai ver já já. Vamos agora para o retículo endoplasmático liso.
Ah, professor, o outro é rugoso, esse é liso ou não granuloso? Sim, não granuloso porque ele não tem grânulos. Esse daqui, vermelhinho, é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Esse amarelinho aqui é o retículo endoplasmático liso. Então, esse retículo endoplasmático liso também são microtúbulos que não rede de túbulos e bolsas membranosas que não apresentam aderidos às suas membranas o ribossomo. Localização também no citosol, né, e tem contato com o retículo endoplasmático granuloso, rugoso, e função, isso aqui é importante. Função, síntese de lipídios, esteroides e fosfolipídios, por exemplo. Nós já vimos a importância dos fosfolipídios e dos esteroides, né? Por exemplo, os hormônios sexuais. Os fosfolipídios eles vão formar a bicamada lipídica da membrana plasmática. Interessante, degradação de substâncias tóxicas, como álcool e drogas lícitas e ilícitas. Então, só para que vocês tenham ideia, se nós formos visualizar células do fígado, vocês vão ver que as células do fígado, ou hepatócitos, são ricas em retículo endoplasmático liso. Isso porque você tem uma grande atividade, né, de degradação de substâncias tóxicas. Então, o retículo endoplasmático liso, ele ajuda no processo de desintoxicação celular. Além de também, né, ele auxiliar no processo de produção de alguns hormônios esteroides, como, por exemplo, a testosterona e o estrógeno, ok? Então, vamos lá. Aí, um dos mais famosos, né, que é o complexo golgiense, o complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, né? Esse daí foi descoberto por Camilo Golgi, né? Então, essa organela, e é uma estrutura com um conjunto de cisternas membranosas empilhadas, né? Que são os dictiossomos. E vão ser essas membranas empilhadas, essas cisternas membranosas empilhadas, elas são circundadas aí por várias vesículas, né? Então, a localização fica perto do núcleo em células animais, né? Em célula vegetal, essas cisternas ficam dispersas no citossol, tá? Então, essas cisternas aí nós chamamos de dictiossomos. Então, vamos lá. Então, quais são as funções que eu chamei tanta atenção? Quais são as funções, ou qual a função do complexo golgiense? Eu falo sempre para meus alunos que ela armazena, modifica, empacota e secreta. Essas são as funções. Então, armazena é como se fosse uma indústria, né, gente? Como se fosse uma indústria. Ela armazena, modifica, empacota e secreta. Armazena, modifica, empacota e secreta. Ela recebe a matéria-prima, né? Por exemplo, ela recebe a matéria-prima do retículo endoplasmático rugoso, que é a proteína. Ela vai inicialmente na face cis, né? Ela vai armazenar, depois ela modifica, né? Melhora, empacota e lança para o meio, né? Então, esse processo aí se dá exatamente de forma a produzir substâncias e secretar substâncias, né? Então, ela armazena, então a produção acontece, por exemplo, no retículo endoplasmático rugoso, vai ser lançado aí numa face do complexo golgiense, e a partir daí esse produzido vai ser secretado para o meio externo, e pode ou para o meio externo, ou vai ser armazenada numa secreção celular. Também o complexo golgiense, ele vai formar o acrossomo do espermatozoide. Eu vou explicar o que é isso. Além de fabricar a estrutura dos lisossomos, que a gente também vai ver. Então, complexo de Golgi, o conjunto de cisternas membranosas empilhadas, né? Localização próxima ao núcleo em células animais, né? Ou com as cisternas dispersas no citossol em células vegetais. A função básica, armazena, modifica, empacota, secreta, né?
forma o acrossomo e também fabrica as estruturas do lisossomo. Vamos ver como é que isso acontece. Então, o funcionamento aí do complexo Golgiense, ele é integrado com uma outra estrutura celular, que é o retículo endoplasmático rugoso. Lembre-se que o retículo endoplasmático rugoso, ele basicamente faz aí a produção, né, a síntese de proteína e o transporte é através dessas vesículas de transporte, né? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai armazenar, né, vai, na parte 1 aqui, ele está mostrando que é a síntese de proteína. Na parte 3, ele mostra aí a vesícula de transporte. Na fase 2, ele está mostrando que o complexo de Golgi, né, ele vai se fundir com essa vesícula de transporte, né, e na fase 4, você tem aqui, ó, 4, vai ser a secreção para o meio externo. Mas, no ponto 5, né, no ponto 5, vocês estão vendo aí que essas enzimas, elas vão formar o lisossomo, né? E esse lisossomo, a enzima que tem lá dentro, a gente já sabe, a gente vai saber já que o lisossomo está diretamente ligado ao processo de digestão intracelular, ele vai formar aí das proteínas as enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, ok? Então, vamos lá para frente. Então, aqui mostrando, né, uma célula acinosa do pâncreas, né? E essa célula acinosa, ela vai produzir algumas enzimas que vai formar o chamado suco pancreático, né? Suco pancreático. Esse suco pancreático é um conjunto de enzimas que vão digerir aí várias substâncias, proteínas, amido, né, outros carboidratos, RNA, DNA. Então, essas enzimas, elas vão digerir, vão auxiliar no processo de digestão, tá? Então, essas células acinosas, né, elas vão produzir aí, através do retículo endoplasmático, as proteínas que vão ser transferidas aí para a face cis, né, a face cis do complexo Golgiense, e aí vocês vão ver que vai ser armazena, modifica, empacota e secreta, e vai secretar exatamente essas substâncias que vão ser liberadas por exocitose. Exocitose, exo é fora, citose, então vai ser a produção que vai ser lançada para o meio extracelular. Então, vocês já viram aqui na imagem anterior que acontece uma exocitose, tá vendo? E aqui não, aqui vai ficar retido porque vai formar aí a vesícula do lisossomo. Falando também que o complexo Golgiense, né, o complexo de Golgi, ele forma o acrossomo. Ele forma o acrossomo. Né, e o acrossomo é exatamente uma parte do espermatozoide onde está contida ali um tipo de enzima digestiva chamada de hialuronidase. Então, vocês estão vendo aqui uma espermátide, que não é um espermatozoide ainda, essa espermátide não é um espermatozoide ainda, e ele tem aqui, né, ele vai passar por um processo chamado de espermiogênese, né, de formação do espermatozoide, e aí você tem aqui mitocôndria, centríolo, retículo endoplasmático rugoso, né, e complexo Golgiense. No momento da espermiogênese, né, na formação do espermatozoide, cada uma dessas estruturas, elas vão formar aí, vai ter um papel. Por exemplo, o centríolo, ele vai formar o flagelo. O retículo endoplasmático rugoso vai liberar uma vesícula de transporte para o complexo de Golgi, com proteína. O complexo de Golgi, por outro lado, vai armazenar, modificar, empacotar e secretar, e essa secreção vai ser exatamente essa enzima que vai ficar aqui na cabeça do espermatozoide. E as mitocôndrias, como vocês já sabem, que faz respiração celular, ela vai produzir a energia para que o flagelo que vai ser produzido pelo centríolo, ele possa funcionar. Vamos lá ver isso acontecendo. Lembrar que parte do citoplasma é perdido, ali o centríolo formando o flagelo, na base do flagelo você tem as mitocôndrias que vão fornecer energia para o movimento do flagelo. Se você acompanhar um por um, você vai ver que o retículo endoplasmático rugoso vai liberar uma vesícula de transporte para
o complexo golgiense, e esse complexo golgiense vai formar o acrossomo, onde tem a enzima que vai possibilitar a penetração do óvulo, né, para que ele seja fecundado, ok? Então, professor, é um só que entra, né? Verdade, é um só que entra. Mas seriam vários que têm acesso, chegam até o óvulo, mas somente um espermatozoide, ele consegue penetrar, ele consegue entrar. Ok? Vou passar aqui mais uma vez para que vocês vejam. E a última vez. Então, é toda a movimentação da espermiogênese para a formação do espermatozoide. Tá? Vamos lá. Aí a formação do lisossomo, vocês já sabem agora que o lisossomo ele é formado a partir do complexo golgiense, e as enzimas são formadas a partir das proteínas que são liberadas lá pelo retículo endoplasmático mucoso. Então, essa estrutura, né, membranosa, repleta de enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas. Nas células animal, ela tem a função aí, célula dos animais, ela tem a função de digestão intracelular, e eles estão localizados aí, dispersos no citossol. A função aqui já está dita, né? Função é digestão intracelular, mas também está relacionado aí à autofagia e à autólise, a gente vai ver já já o que é, tá? Então, aí os lisossomos são vesículas que se desprendem do complexo de Golgi. As enzimas digestivas contidas nos lisossomos são sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Aí mostrando, né, o processo aí da digestão intracelular. Então, esse processo vocês já viram comigo lá em transporte em massa ou em quantidade, né, as chamadas endocitoses. Então, o lançamento de pseudópodos, esses pseudópodos, eles podem englobar partículas sólidas, partículas líquidas. No caso de partículas líquidas é a pinocitose, no caso de partículas sólidas é a fagocitose. Então, esse tipo de tarefa dos lisossomos é conhecido como função heterofágica. Essa função heterofágica vai exatamente possibilitar aí que haja um englobamento de uma partícula sólida, e essa partícula sólida ela vai ser digerida pelas enzimas hidrolíticas do lisossomo. Vamos ver isso acontecendo. Então, como a partícula sólida está aqui, vai haver uma projeção dessas duas partes aqui, formando os pseudópodos, e essas duas partes elas vão englobar, vão fazer assim, ó, vão fazer mais ou menos isso, e depois ela engloba. Vocês vão ver isso acontecer, tá? Então, o complexo de Golgi, que formou aqui o lisossomo, e esse lisossomo aqui ele está no lisossomo primário. Então, há aí a formação exata dos pseudópodos, né, que essas pés falsos, essa movimentação aí a gente só vai ver que é possível por causa do citoesqueleto. Vai haver uma fagocitose de partículas sólidas. Então, essa partícula é fagocitada. Depois que ela foi englobada, ela forma o fagossomo, né? Fica retida numa vesícula membranosa, que é o fagossomo. Vai haver a união do lisossomo, né, com a partícula que foi fagocitada, e aí você tem o lisossomo secundário, vai formar o vacúolo digestivo, e essa é resultante do fagossomo mais o lisossomo primário. E aí, as enzimas digestivas, elas vão digerir o que é necessário, vão absorver, e o que não presta, ela vai jogar fora, tá? E aí, gente, isso pode acontecer, vocês podem visualizar isso, por exemplo, numa célula de defesa, né? Um macrófago, né? Um macrófago em ação aí, uma célula de defesa, né? Um leucócito, e isso vai auxiliar exatamente nesse processo de fagocitar, por exemplo, uma bactéria invasora. Aí o processo de autólise,
e autofagia. Autólise, auto é assim mesmo, né? Vocês já sabem. E lise é quebra. Então, autólise, você tem aí a destruição integral da célula. No caso de um anfíbio, quando ele entra em metamorfose, vocês vão ver que esse anfíbio que entra em metamorfose, ele vai parar de comer, né, durante a formação das patas traseiras, né, primeiro das patas dianteiras, então forma-se as patas traseiras, depois as patas dianteiras, e essa estrutura aqui, né, como ele para de comer, ela vai ser consumida, né, vai servir de nutriente. Então, se vai servir de nutriente, as enzimas que vão digerir esses nutrientes são exatamente os lisossomos. Tá? Eu vou mostrar aqui de uma forma bem simples como é que isso acontece. E aí, há uma regressão total da cauda que foi consumida e os nutrientes que nelas estão vão ser agora utilizados para a própria formação do anfíbio na sua vida terrestre ou na sua vida semiaquática, né? No momento que ele sai dessa dependência total da água e vai para a terra. Claro que ele volta depois, porque já que ele é um anfíbio, ele tem vida dupla, uma vida terrestre e uma vida aquática em algum momento da sua vida. E o processo chamado de autofagia, tá? É exatamente aí o processo em que a célula degrada as partes internas em desuso. Por exemplo, a mitocôndria ela não está mais funcionando. O que é feito? Simplesmente a célula entra em ação e uma organela, uma estrutura celular, que é o lisossomo, ele vai destruir, né? Vai fazer a autofagia daquela estrutura que não está sendo mais utilizada e aqueles componentes daquela estrutura vai ser utilizado aí para que ela possa construir, inclusive, novas estruturas. Então, a membrana do retículo endoplasmático não granuloso envolve a organela em desuso, formando o chamado autofagossomo. Depois, o lisossomo primário vai se fundir com esse autofagossomo, não é mais um fagossomo, né? E formar o vacúolo autofágico, né? E esse vacúolo autofágico, ela vai degradar totalmente aquela estrutura celular. Vamos lá. Chegando aí para os peroxissomos, então os peroxissomos são exatamente estruturas também membranosas, repletas de enzimas, né, enzimas conhecidas como oxidases e peroxidases, né, oxidases e peroxidases. Elas têm uma ação aí bem interessante, estão localizadas em célula animal e vegetal e ficam dispersas no citoplasma, no citossol, né? Qual é a função? Degradação de ácidos graxos, né, e de água oxigenada, né? Então, a água oxigenada, gente, é um subproduto metabólico. Eu sei que eu não vou conseguir escrever aqui porque ele não faz subscrito, mas eu vou botar aqui, ó. Água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, H2O2, né? Opa, H2O2. Claro que esse 2 aí era para estar subscrito. E essa peroxidase, né, esse peróxido de hidrogênio, ele é um subproduto metabólico, mas só que ele é tóxico, né? Ele não pode permanecer lá. E dentro do peroxissomo, você tem uma enzima, né? Você tem uma enzima no peroxissomo, e essa enzima, ela é responsável, né? Ela é responsável por degradar o peróxido de hidrogênio, né? Quem sabe qual é o nome dessa enzima? Alguém sabe? É a chamada catalase. Tá? Então, essa enzima, ela vai transformar esse peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica, em uma substância inócua, quer dizer, inofensiva, em água e gás carbônico. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Então, o peróxido de hidrogênio na presença de catalase. Deixa eu botar aqui. Não dá. Na presença de catalase,
vai formar aí água, mais oxigênio. Ok? Claro que esses dois aí, tudo que está aparecendo são sobrescritos. Então, isso tudo na ok? Na presença de catalase. Alguém perguntou alguma coisa? Diga, Vitor Hugo. Vitor Hugo, então vamos lá. Centríolo. Então, centríolo é uma estrutura com 3 microtúbulos, conjunto de 3 microtúbulos 9 a 9. Então, você tem aqui, ó, 9, 9, 3 a 3, na verdade, não 3, 9 a 9. 9, 3 a 3, então você tem os conjuntos aqui, ó. Ó, 3, 3, 3, 3, tá? Você tem 9 conjuntos de 3 a 3, então você tem aí cada 9 conjuntos de 3 microtúbulos formado pela proteína tubulina. Tá? Estão localizados aí próximos ao núcleo e ao complexo de Golgi, né? Próximos ao núcleo e ao complexo de Golgi, e em um local denominado de centro celular ou centrosoma, nas células animais. Estão ausentes, isso é importante, viu? Estão ausentes em gimnospermas e angiospermas, a gente chama aqui de vegetais superiores, estão presentes em vegetais inferiores. Muitos livros dizem que eles estão ausentes em célula vegetal, mas ele só está ausente em vegetais superiores, que são aí as gimnospermas e angiospermas. Tá? As briófitas e pteridófitas, eles estão presentes. Qual é a função básica? Né? Quais são as funções? Participam da divisão celular, participam do processo de divisão celular dos animais e são responsáveis aí pela formação dos cílios e flagelos. Nós já vimos aí que a formação dos cílios e flagelos acontecem lá na formação dos espermatozoides, ok? Então, lembrando aí, centríolo formam cílios e flagelos e participam da formação da divisão celular. Tá? Tem outras funções aqui, mas a gente não vai trabalhar aqui diretamente. Tá? Essas são as principais. E a mitocôndria, que você já conhece, né? É uma organela bem conhecida de vocês. Desculpa. É uma estrutura formada por duas membranas, uma interna e uma externa. Né? Duas membranas, uma interna e uma externa. Além de uma região denominada de matriz mitocondrial. Então, você tem aqui as duas membranas, né, a externa e a interna, e aqui isso aqui tudo, ó, é a matriz mitocondrial, tá? Matriz mitocondrial. E essa matriz mitocondrial está repleta aí de ribossomos, esses pontinhos azuis. Matriz mitocondrial, pontinhos azuis, ok? Então, a membrana interna lembrar que aqui está escrito errado, viu, gente? Ó. A membrana interna forma dobras denominadas de cristas mitocondriais. Então, você tem aí, quais são as partes de uma mitocôndria? Você tem a matriz mitocondrial, as duas membranas, né? E também as cristas mitocondriais. E sim, lembrar que a mitocôndria ela tem essa capacidade de auto-reprodução e ela tem aí o seu DNA mitocondrial, ok? Então, a localização fica dispersa em célula animal e vegetal, tem nas duas, né? E a função básica, né, que não é tão básica assim, é a produção de ATP, né? ATP, e a gente chama isso de respiração celular. Produção de ATP e a respiração celular. Agora, falando aqui dos plastos, então são organelas também membranosas, encontradas em células vegetais e nas algas protistas, né, protoctistas, que seriam as macroalgas, né, que são as algas
do reino protooctista, né? E aí você separa esses plastos em dois grupos, que são os chamados plastos sem pigmento e plastos com pigmento. Eles são os chamados leuco, mesmo sabendo que o prefixo leuco é branco, né? Então leucoplasto seria um plasto sem pigmento. Quais são eles? Amiloplasto, proteoplasto, oleoplasto. Esses são os plastos que armazenam substâncias, tá? Então, você tem amiloplasto, armazena amido, proteoplasto, armazena proteína, oleoplasto, armazena óleo, tá? E os cromoplastos, né? Os cromoplastos, você tem aí os chamados plastos com pigmentos. Você tem os eritroplastos, xantoplastos, cloroplastos. O que vocês conhecem mais são os chamados cloroplastos, né? E ele é cloro, tem esse pigmento verde, tá? De clorofila, tá? Os xantoplastos, o pigmento amarelo. Então, esses pigmentos, né, eles possibilitam a absorção de um comprimento de onda, né, e ativando aí um processo, uma reação química. Então, esses plastos, né, no caso aqui, o que a gente mais conhece é o cloroplasto, que é um tipo de cromoplasto, ele tem um pigmento que é a clorofila, e essa clorofila aí possibilita aí a conversão da energia luminosa em energia química. E esse processo de conversão de energia nós chamamos de transdução de energia, quando uma energia é transformada em outra, ok? E por fim, falar um pouco aqui rapidamente do cloroplasto, né? Então, o cloroplasto são plastos mais importantes dos eucarióticos autotróficos, né, dos eucariontes autotróficos, porque neles ocorre um processo que vocês já conhecem, que é a fotossíntese. Então, os cloroplastos são constituídos por duas membranas, sendo que a mais interna, né, formam dobras denominadas de lamelas, e essas lamelas aí, elas são importantes, tá? Essas são as membranas que vão formar essas lamelas. Sobre as lamelas encontramos estruturas ricas em clorofilas, né? Então você tem aqui a lamela média, né? A lamela média. Sobre essas lamelas você tem aí os tilacoides, né? Cada tilacoide desse aqui vai formar um grânum, isso aqui, essa pilhinha aqui é chamada de grânum, e várias pilhas juntas vão formar a grana, né? Cheio de grana, cheio de pilhinha, ok? E a região do cloroplasto interna a gente chama de estroma. E encontramos também aí um DNA e ribossomos, ok? Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. O assunto é este, inicial de organelas. O citoesqueleto, dá para dar tempo de falar, então em alguns minutinhos. São células eucarióticas que possuem esse citoesqueleto, né? Então, são esses emaranhados de filamentos proteicos, né? E microtúbulos ligados entre si por moléculas de tubulina. Esses filamentos proteicos, eles são capazes de unir e desunir continuamente, né? Assim como os microtúbulos. Então, esse processo aí vão dar exatamente essas possibilidades de movimentação celular, vai dar a possibilidade aí das movimentações de membrana plasmática, como vocês viram lá na fagocitose. Então, você tem aqui, ó, membrana plasmática, né? A mitocôndria, ela não fica perdida lá, mergulhada, solta, né? Então, ela está lá, e você tem aí os microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários, tá? Tubulina, então você tem as filamentos de proteína, e todas essas estruturas que vão formar o citoesqueleto, elas estão lá para formar esse arcabouço celular, ok? Então, você tem aí, quais são as funções do citoesqueleto? Né? Aqui uma foto de microscopia do citoesqueleto, está vendo que é emaranhado, né? Só que é bem organizadinho. Sustentação da célula, né? Então, os seus filamentos proteicos de microtúbulos vão formar uma rede de sustentação, forma
dá a forma à célula, né? Então, vai dar o molde pela qual a célula vai ser caracterizada. Então, a rede de filamentos proteicos vão dar exatamente esse aspecto que vocês veem: célula redonda, célula prismática, célula pavimentosa, né? Você tem alguns tipos de célula que esse arcabouço, essa característica, esse formato vai se dar exatamente pelo citoesqueleto. E a possibilidade aí que eu já falei, que é a possibilidade de movimentos celulares, a emissão de pseudópodos na fagocitose, como eu havia dito, né? A citocinese, que é o processo de divisão celular, né? Que é exatamente quando depois da última fase, né? Na divisão celular na telófase, você vai ter a divisão celular, então esse processo aí se dá também por ação do citoesqueleto. E também tem uma relação aí da formação contínua dos filamentos proteicos de microtúbulo no processo na divisão também, tanto no final como o próprio direcionamento das estruturas celulares durante a divisão celular, ok? Então agora pronto, agora findou mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido, né? E aí agora eu passo a palavra para vocês, para que as dúvidas que vocês tiverem, vocês tirem comigo, né? Ou em algum momento, ou agora ou depois, mas espero que tenha sido claro as minhas explicações para esta aula. Ok? Dúvidas? Agora vejo vocês.